Olá, oitavo ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas aos educandos, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e também nossos queridos colegas professores. Para acompanhar a gente aqui no chat, temos mais uma vez nosso querido professor Magno. Olá, galera do oitavo ano, estamos aqui de volta para mais uma aula e hoje você vai ver como aquelas afirmações que a gente faz, você participar aqui do chat, de colocar suas impressões no final da aula e tal, você vai ver como é importante isso, porque a gente tem uma surpresa para você no formato de aula, a gente sempre tentando inovar para melhorar aí a qualidade das coisas para você. O Ed Joel vai passar o restante das informações, olha só. Opa, obrigado, professor. Então, assim, hoje, o que nós fizemos? A gente selecionou algumas perguntinhas que vocês fizeram no chat que a gente achou que a gente não respondeu, ou que não ficaram bem respondidas, ou que não deu tempo, ou que não cabia naquele momento, e a gente vai tentar responder hoje. É lógico que primeiro vocês vão tentar responder e depois a gente vai tentar responder. Aí, se tiver, neste meio tempo, alguma outra dúvida que surja, coloque lá no chat, tá bom? Se der, a gente responde de momento, se não, a gente vai fazer de novo uma outra aula como essa, lá no final do bimestre e tal, e a gente tenta resolver de novo, tá bom? Vamos ver as habilidades que a gente vai trabalhar aí, então. Então, é a 19, reconhecer a importância da prevenção no contexto da saúde sexual e reprodutiva, para identificar e propor atitudes de autocuidado e respeito a si e ao outro. Discutir os fatores de proteção psicoafetivos pertinentes à idade pré-adolescência e à adolescência, valorizando o autocuidado e o respeito a si e ao outro e à vida. Então, são as habilidades que a gente vem trabalhando aí. E como que a gente, então, o que a gente pretende fazer hoje? Tirar dúvidas sobre a aula passada, tá bom? Então, qual é o objetivo da aula? Responder às questões feitas pelos educandos nas aulas anteriores. Perfeito. Tá ok? Então, é isso aí que a gente pretende fazer hoje. E se você tiver mais alguma dúvida, mas eu quero que primeiro você tente responder as questões. Bom, a primeira aqui, a primeira ou as primeiras, a gente tirou da aula do dia 31/8, que a gente estava falando sobre doenças causadas por bactérias. E aí apareceu uma pergunta que não tem muito a ver com bactéria, mas eu acho que é importante, né, porque inclusive a gente está falando com muita gente aí do interior e tal, e aí surgiu essa pergunta e eu quero ver se você sabe responder e até uma resposta melhor do que a minha. Porque eu fiz a resposta de acordo com o que eu conheço. Mas às vezes, quando a gente usa um nome popular de um ser vivo, às vezes esse mesmo nome serve para diferentes seres vivos em diferentes lugares, tá bom? Então a pergunta é a seguinte, ó. Qual é a doença causada pela lagarta de fogo? Tá, eu vou dar 2 minutinhos aí para você tentar responder e aí a gente vai discutir o que é essa lagarta de fogo aí, tá bom?
A maioria aqui, professor, não colocou essa ligação à doença. Colocaram como uma queimadura. Queimadura. Aliás, falando em queimadura, eu quero ler aqui o Igor, na verdade, ele acabou queimando a participação dele, perguntando se são os alunos que vão responder as perguntas. Não, Igor. Você vai colocar o que você pensa a respeito da pergunta da interação, para você ter acesso a qual é a pergunta, para a gente poder socializar e depois, como de costume, a gente vai esmiuçar, vai aprofundar e responder compartilhando com todo mundo, tá legal? Mas às vezes, né, professor, às vezes a resposta do chat é melhor do que a minha. Então, às vezes, sim, vocês vão responder. Mas a ideia é que vocês respondam, a gente junta tudo e faz um apanhado geral, tá bom? Mas aqui não tem melhor nem pior. De repente, se aparecer uma resposta aqui que está legal, é essa que a gente vai usar, tá bom? Inclusive, vamos colocar aí também dentro desse quadro a participação dos professores, né, Ed? Sim, com que é certeza sempre importante. Absoluta. E já aproveitar para mandar aí um abraço para a professora Silvia, que colocou sensacional esse momento, quer dizer que ela gostou. Olha aí que experiência bacana. Para responder aos questionamentos dos alunos. E é justamente essa a ideia que a gente teve. Bom, mas a maioria aqui, mudando de assunto e ficando no mesmo, queimadura, professor. Queimadura. Mas essas queimaduras aqui, elas podem, de repente, causar alguma coisa a mais. Aí tem algumas queimaduras, entre aspas, que são talvez um pouco mais graves que o pessoal deva ter visto. É a famosa taturana isso daí, né, professor? Isso aí. Olha só, gente, que interessante. Na verdade, não queima, tá? Dá uma sensação de queimar, porque ocorre ali uma irritabilidade, né? Ela vai liberar um veneno, vamos colocar assim, uma peçonha, né? Pode ser considerado um animal peçonhento. Para quem não sabe, a diferença entre animal venenoso e peçonhento é uma diferença que não é oficial, mas a gente fala peçonhento, aquele que injeta a peçonha. E venenoso é aquele que tem o veneno. Como assim, professor? Por exemplo, a taturana ela vai injetar o veneno em você quando você pega nela. Mas a borboleta ela pode ser venenosa. Se você comer ela, você vai passar mal. Então alguns pássaros já sabem e não comem aquela. Então essa é a diferença básica entre venenoso e peçonhento. Peçonhento é aquele que injeta a peçonha. Peçonha é veneno, tá? Bom, eu peguei como exemplo aqui a Lonomia obliqua. Olha que bonitinha que ela é. Esse é um animal que só tinha no sul do Brasil. E hoje já tem aqui em São Paulo, já tem no Sudeste. Você está vendo que os espinhos parecem um pinheiro? É assim que você identifica. E ela está sempre em grupos grandes. Olha aí na árvore quantos grupos. Esse animal tem um veneno tão potente que já tem soro para ele, igual o soro de veneno de cobra. Tá? Por quê? Porque ela pode causar irritação na pele, mas pode entrar na corrente sanguínea e fazer o seu rim parar de funcionar, atacar fígado, atacar um monte. Tem gente que morre por causa do veneno da Lonomia obliqua. Então tem que tomar muito cuidado. E ela, quando adulta, é uma mariposa, que não causa praticamente problema algum. Mas quando ela é uma larva, porque aí ela é uma larva, para quem não sabe, as taturanas viram borboletas e viram mariposas, tá? Então a Lonomia obliqua, ela é gravíssima, ela dava só no sul do Brasil, principalmente nas regiões que tinham araucárias e tal, e com a derrubada aí das araucárias, etc., elas estão se espalhando pelo Brasil, tá bom? Então é só para você saber que existe, né? E que deve tomar cuidado, tá? Acho que deu para ter uma ideia de como que ela é. E sim, a gente fala que queima, mas é a sensação de queimar. Mas na verdade ali é um veneninho que está causando uma reação. É a mesma coisa, é lógico que não é a mesma química, mas é semelhante à água viva também, né? Que o pessoal fala que queima. Não é que queima, causa uma irritação. Tá bom? Eu espero ter respondido. Eu não sei se era dessa lagarta que estavam falando, porque, gente, quando a gente fala lagarta de fogo, pode ser qualquer um, né? Então eu pensei nessa aí que é a mais grave que eu conheço. E tem aqui em São Paulo já, tá bom? E não é de hoje, não. Eu já ouço aí, pelo menos há uns 5 anos, falar de Lonomia obliqua aqui em São Paulo. Não é uma novidade. Eu, particularmente, é um assunto que eu sou apaixonado, é animal peçonhento. Então eu tenho alguns livros sobre esse tema e eu tenho um livro não muito novo que já fala desse animal em São Paulo. Tá bom? Ou desse inseto, como vocês preferirem, né? Que inseto é um grupo de animais. Tá bom? Então essa foi a primeira pergunta. Aí vocês no dia 11/9, ó, a nossa aula era respeito, autocuidado e saúde, tá bom? Aí a gente vai ter mais uma questãozinha, mas primeiro eu quero saber, professor, surgiu mais alguma coisa aí? Não, tem esse nome aqui
paramose, né? Paramose. Alguns escreveram pararamose, por isso que eu estou meio enroscado aqui. Que deve ser essa... Não sei, você já ouviu falar disso, Ed? Não. Eu acho que é aquela deformação, né, que tem... Quando da queimadura, entre aspas, que essas lagartas produzem, fica uma rugosidade na pele, e aí talvez essa deformação é que tenha esse nome. Mas Legal, esse termo eu não conhecia. Então, também não conheço esse termo, não, mas eu acredito que deva ser isso, Ok. porque ficam umas bolhas, ficam umas coisas deformadas e tal, deve ser isso. Interessante. Que é bem Depois, característico. se alguém quiser colocar mais aí no chat, contribuir para a gente, tá? Detalhes sobre essa paramose aí, né? A gente aceita. Então a gente está aqui para aprender também. Né? Com muita humildade, né, professor? Com Graças certeza. A gente está aqui para aprender. Quem souber aí. Beleza. Aí, ó, na aula do dia 11, que a gente falou sobre autocuidado e tal, falou acho que um pouquinho sobre drogas, né? Drogas lícitas, drogas ilícitas. Aí surgiu essa pergunta aí, ó. Remédio para depressão faz mal? Então você pode, né, desenvolver uma resposta mais legal aí. 2 minutinhos e aí depois a gente discute, tá bom? Ed, eu vou trazer aqui 2 contribuições bacanas para a gente, na verdade, para a gente ter aí um debate bacana. A primeira é da Maria Eduarda. Certo. Sim, pois muitas vezes pode ter o efeito contrário, em conjunção com a Gabriele, que escreveu Depende do seu organismo. E aí eu já reafirmo, já vou adiantando aqui, que é justamente por isso que tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento pessoal. Profissional, porque não dá para você tomar indo lá na farmácia e pedindo um remédio para depressão, não é assim que funciona, né, Ed? Então, é exatamente isso, né? A minha resposta iria nesta linha também, tá bom? Então, o que acontece? Quando é que um remédio vai fazer mal? Primeiro, quando eu tomo sem o acompanhamento do médico. Começa por aí, né? Porque toda droga, e o remédio é uma droga, vai causar uma mudança no nosso organismo, um desequilíbrio que na verdade busca o equilíbrio. Eu estou doente, meu corpo está em desequilíbrio e o remédio tenderia a equilibrar. Então, quem que é a pessoa treinada para dizer que tipo de remédio que você precisa, por quanto tempo e qual a dose? O médico. O cara estuda lá 6, 7 anos em período integral, depois faz mais 3 anos de especialização, depois mais 2 anos de não sei o quê. Aí o cara estuda a vida inteira para poder te passar um remédio. E às vezes ainda erra. Mesmo com todo esse conhecimento, às vezes ele ainda erra. Imagina você que não estudou para isso. Então, a possibilidade de você errar é muito maior. Tá? Então, quem tem que dizer para você, olha, esse remédio aqui vai melhorar a sua qualidade de vida ou não, é o médico. Se você toma um remédio, e gente, é importante você saber,
Depressão é uma doença seríssima, tá? É até desumano alguém acreditar que depressão seja frescura, não seja doença. Tá bom? É desumano. Porque é a mesma coisa de você estar sentindo uma dor e você falar para as pessoas e as pessoas não acreditarem que você está sentindo dor. É a mesma coisa. Tá? A pessoa que está em depressão, ela está vivendo uma situação psicológica que é reconhecida como doença, que tem tratamento, tá bom? E aí tem pessoas que acham que porque graças a Deus a vida delas é maravilhosa, etc e tal, que a de todo mundo tem que ser. Tá? Mas não. Tá? A gente tem que pensar nas outras pessoas. Depressão é um problema seríssimo, que pode levar pessoas ao suicídio, inclusive. Tá bom? Então, assim, e normalmente as pessoas chegam ao suicídio porque ninguém as ouve. Né? E, consequentemente, ela não vai fazer nenhum tratamento. Tá bom? Então, assim, tem gente que fala assim, ah, mas hoje isso é muito mais. Não, não é. É que antigamente as pessoas se suicidavam e não ficavam nem sabendo por quê. Hoje já se tem estudo e se sabe por quê. Então não é que hoje tem mais depressão do que antes. Sempre teve, mas hoje se sabe que ela existe. Antigamente, a maioria das pessoas pensavam como alguns ainda estão lá no século XVIII e pensam que isso é frescura, etc e tal. Não é. É um negócio muito sério. Que ataca homens e mulheres, tá bom? Talvez os homens não demonstrem tanto quanto as mulheres, mas ataca homens e mulheres. Tá? E é seríssimo. Tudo bem? Então, remédio para depressão faz mal? Faz, se você não precisa tomar e toma. Pode causar dependência química, né, que o pessoal colocou aqui, pode viciar. Então, pode causar dependência química. Por isso tem que ter o acompanhamento do médico. É o médico que vai dizer, olha, é melhor tomar esse remédio do que ficar com a depressão. Então, existem depressões e depressões. Existem, né? E aí é o médico que vai avaliar e dizer, não, você precisa tomar remédio, você não precisa. Tá? Qualquer outra pessoa que não seja médico e te ofereça um remédio, principalmente numa situação como essa de depressão, né, tá cometendo um erro grave. Tá bom? Não pode. Tudo bem? Perfeito, professor Edgel. E isso me fez até fazer uma corrida na leitura aqui para ver se tinha alguma coisa justamente nesse sentido. Encontrei várias. Uma delas aqui é o Pedro. Só que antes, eu vou ler aqui do Pedro, mas antes eu queria lembrar também, a sua fala foi perfeita, professor, principalmente quando você fala de tratamento, né? Não é um remédio que vai fazer a pessoa sair de uma situação de depressão, que às vezes tem vários graus, e isso é extremamente complicado e sério. Então, às vezes, precisa de um tratamento que inclui, às vezes é onde mais acaba tendo deficiência, o acompanhamento químico, né, das drogas e tudo mais, mas também o acompanhamento humano da pessoa, as pessoas que estão ali convivendo com a pessoa ter paciência para conversar, para lidar e tudo mais, isso também é importante. Bom, o Pedro colocou assim, às vezes a pessoa fica mais ansiosa ou mais agitada e daí não consegue dormir. Tem também a Helena que escreveu assim, bom, todo remédio pode causar alguma coisa, sono, ou você perde o sono, é uma questão de passar mal só se você for alérgico. Aí a gente também não pode confundir fazer mal necessariamente com os efeitos colaterais, né, Ed? Sim, exatamente. Porque, por isso que eu falei que é importante o médico. Porque o médico ele vai falar para você do efeito colateral. Não é igual o colega falou, eu perco o sono, tal, não sei o que lá, tudo bem. Mas o que é pior? Eu ficar, desculpa o tudo bem, lógico que não está bem, mas é pior eu ficar 1, 2 noites sem dormir ou eu ficar deprimido? Então a gente tem que pôr isso na balança. O que causa mais risco para mim? Para minha saúde, etc. Tal. E aí o médico, junto com você, é que faz essa avaliação. E você pode, inclusive, se você toma um medicamento e você vê que está tirando o sono, etc., tem que ir ao médico, fazer a consulta e falar, doutor, existe outro médico, existe outro remédio que melhora esse efeito, porque esse aqui está me tirando o sono, etc. Para isso que você tem que ir ao médico. Tá bom? Quem decide isso é o médico, junto com você. Tá bom? É isso, professor. Eu acho que está perfeito aí. Se tiver alguma coisa, o pessoal está à vontade para colocar, né, Ed? Continuar colocando no chat. Já se você tiver alguma dúvida, é só colocar, né, Ed? Isso, a gente vai abrir o chat. Você achando que faltou alguma coisa, coloca aí. Se a gente não lê hoje, a gente fez isso aqui, sabe como? Buscando lá, lendo coisas de meses atrás, tá bom? E a gente vai fazer isso mais vezes. Tudo bem? Então, se a gente não vê agora, não quer dizer que a gente não vai ver nunca. Tá bom? Muito bem. Então, vamos para mais uma perguntinha aí. A gente estava falando sobre álcool e drogas, etc. E aí a colega colocou assim, então não tem problema eu tomar champanhe sem álcool.
E aí, o que vocês acham? 2 minutinhos aí. Tem problema eu tomar champanhe sem álcool ou não tem? 2 minutinhos. Ó, legal, professor. A gente colocou aí que as dúvidas podiam ser colocadas no chat e tudo mais. A Sabrina colocou uma dúvida, na verdade, da aula passada. Lembra que a gente falou sobre a alimentação? Sim. Aí a recomendação da profissional que veio aqui, a Aline, né, professor? Isso. Ela falou que não era legal a gente beber alguma coisa enquanto comia. Então ela perguntou para a gente afirmar isso, né? Isso mesmo. Ela falou que dilui, né, o suco gástrico e aí vai atrapalhar na hora da sua digestão. Então, ou você deve tomar o líquido assim um tempo antes, né, ou um tempo depois. E um tempo assim, 10, 15, 20 minutos depois. Não exatamente junto com a comida. Tá legal, Sabrina? Agora, a contribuição para este chat que a gente acabou de fazer aí e tal, o pessoal colocou aqui que não. O Miguel colocou, champanhe sem álcool é suco com gás. Ele Suco colocou, de maçã, né? basicamente, é um refrigerantezinho, ele quis Isso. dizer. O Lucas da Silva também colocou, não, já que não tem álcool, não vai ter o efeito de se viciar. O Gabriel colocou, acho que não, por conta de não ter álcool. Então, ou não sei, tem alguns aqui que colocaram não sei, mas a maioria colocou que não. A Leila Cristina, colocou mesmo sendo sem álcool, é viciante sim, por causa do, aí não terminou, por causa do acho que tinha que ter ácido, um H aí, o ácido. Não, eu acho que é por causa do hábito, que é o que eu vou comentar. Tá. Porque assim, eu vou dar um exemplo para vocês do fumante, né? Muitos estudos mostram que a nicotina causa dependência química. Mas tão difícil quanto se livrar da dependência química é se livrar do hábito. A pessoa que tem o hábito, depois de almoçar eu vou acender um cigarro, depois não sei o que eu vou acender um cigarro. Então é uma das coisas que é muito difícil. Então o cuidado que eu acho que tem que ter é esse. Realmente a champanhe, quimicamente falando, não vai viciar. A cerveja, existem cervejas sem álcool também, que eu particularmente acho horrível, mas tem gente que gosta, né? Eu não gosto do gosto de cerveja, enfim. Mas nem com álcool, nem sem álcool, tá, gente? Eu sou uma pessoa que não bebo, mas não condeno quem bebe, não. Acho que cada um tem que se sentir bem da sua forma. Agora, sim, eu particularmente não gosto, e eu acho que um dos problemas é criar o hábito. Eu começar a tomar champanhe sem álcool e tal, e aí? Será que eu não vou querer depois experimentar champanhe com álcool, e etc, etc, etc? Então, assim, estou mais indo para o campo da opinião até do que do estudo.
Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado com a questão do hábito, que eu acho que era o que ela ia falar e que acabou cortando, que era mais ou menos o que eu ia comentar. Tomar em si não tem problema, porque não tem álcool, não tem problema. Assim como a cerveja, existe cerveja sem álcool também, teoricamente não tem problema tomar, né? É diferente, por exemplo, do narguilé ou do arguilé, né, que é só para maiores de 18 anos, né? Para menor de 18 anos ele é ilícito. Por quê? Porque aquela própria fumaça ali, né, o monóxido de carbono, etc. e tal, tudo aquilo ali pode prejudicar a sua saúde. Existem estudos aí que mostram, tá? E aí vocês podem pesquisar depois, que você usar 1 hora de narguilé do jeito que deveria usar, né? Que a gente sabe que tem gente que mistura com um monte de porcaria, mas colocasse água, carvão e essência, 1 hora de narguilé equivale a fumar 100 cigarros, ou seja, 5 cartelas de cigarro em 1 hora de narguilé, né? Então, é complicado, né? Tá bom? Eu acho que a gente tem que estar atento. A gente teve uma aula aqui, não sei se vocês vão lembrar, com a doutora Albertina, e ela chamou já a atenção de algumas coisas que são armadilhas. É você ficar esperto com a armadilha. Champanhe sem álcool é armadilha. Olha o que diz aqui a Lívia, só para encerrar, tá, professor Ed? Fique à vontade. Ó, na minha opinião, não, pois não vicia. Por exemplo, nas festas de final de ano, eu tomo e não sou viciada nisso. Eu tomo porque é gostoso. Agora, ingerido em grande quantidade, eu acho que pode causar problemas à saúde. Aí eu reafirmo aí que talvez essas coisas sejam pequenas armadilhas, né, para a gente acabar consumindo. De qualquer forma, é uma armadilha do consumo, né, Ed? Sim, exatamente. E a gente tem que lembrar que sempre a indústria quer vender, né? Isso a gente não pode esquecer nunca. A indústria quer vender, ela não quer saber se você está se matando, se você não está, ela quer vender. Aqui a gente está para alertar você das armadilhas, né, Ed? Então, isso aí. Aí fica cada um. Bom, na aula do dia 14/9, a gente falou de infecções causadas por protozoário, lembra? Aí surgiu uma perguntinha aí também, vamos ver a perguntinha aqui. Acho que eu vou passar direto. Aê. O que é um protozoário? Muito bem, 2 minutinhos aí para você dizer para mim o que é um protozoário. Se eu achar que eu preciso complementar, eu complemento. Para a grande maioria aqui dos nossos alunos, os nossos participantes aqui, são vermes, professor Edjoel. Mas há outras contribuições aqui, por exemplo, o Isaac escreveu que protozoários são seres unicelulares. Perfeito. Alguns escreveram aqui que não lembram, enfim. A gente vai relembrar, é para isso que a gente está aqui. Agora tem aquela engraçada, a gente gosta das engraçadas. Sim. Né? O Nicolas escreveu assim, ó, protozoário vem de proto, de Prometeu. Só? Acabou aí? Pô, eu estava esperando o desenvolvimento do raciocínio. A Érica escreveu um micro-organismo unicelular. Perfeito.
Aí tem o sei lá aqui também, aqueles... Pessoal, então assim, ó, verme é um animal. Tá? O verme já está lá. Você vai ter o plateuminto, o nemateuminto, etc. E ele é um animal. Tá bom? O animal ele é pluricelular, já vai ter sistemas e tal. O protozoário ele é formado por uma única célula, tá bom? E é uma célula eucarionte, que é diferente da bactéria, que é uma célula procarionte, então já é uma célula que tem núcleo, né? Uma célula um pouquinho mais complexa, tá? Mas ele é formado por uma célula. A gente tem que lembrar que a maioria dos protozoários são de vida livre, tá? Alguns podem causar doença, e aí a gente citou alguns nessa aula que a gente está revisitando agora. Então o protozoário é um ser vivo formado por uma célula, ele é microscópico e ele é eucarionte. Tá bom? E há vários tipos desses filhos da mãe, né? Hã? E há vários tipos desses filhos da mãe. Tem um monte. Inclusive os paramécios. Não sou eu, não. É o Pedro que escreveu isso aqui. Exatamente. Tem os paramécios, tem as amebas, tem os... como é que é o nome daquele que causa a malária? O plasmodium. Tem o ciliado, né? Tem o ciliado, tá bom? Ó, essa aqui é uma completa, então, além Manda do aí. Pedro, aí que escreveu protozoário é um ser vivo do reino proto e tal, escreveu isso, há vários tipos dele, desses filhos da mãe, inclusive os paramécios. Tem a Gabriele, que escreveu também, fez a pesquisa completa, Ed. Os protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos e que apresentam nutrição heterotrófica. Entre as doenças humanas causadas pelos protozoários, podemos citar amebíase, tricomoníase, toxoplasmose, leishmaniose, a visceral e tegumentar, doença de Chagas e malária. Aí, já deu um resumo da aula que a gente deu. Não, eu deixei para o final para fechar com chave de ouro. Da aula que a gente deu anteriormente. Gente, ó, perfeito, então é isso. Só lembrando, o que é nutrição heterotrófica? Quer dizer que se alimenta de outro ser vivo. Tá? Autotrófico é a planta que faz fotossíntese. Heterotrófico, que foi o que ele falou aí, né? É bom deixar o termo claro. Então, heterotrófico quer dizer que se alimenta de outros seres vivos. Tá? A gente é heterotrófico. Tá? Tudo que a gente come vem de um outro ser vivo, tudo bem? Feijão é uma planta, arroz é uma planta, né? Você pensar, o alface é uma planta, tá bom? A carne, né, é um animal, tá bom? Muito bem, então nós somos heterotróficos também. Bom, antes da gente passar para a próxima, eu queria comentar da Isabela aqui, que eu achei super legal, que ela colocou assim, ó, falando sobre a pergunta anterior da champanhe, ela colocou assim, ó, então, seguindo essa lógica do hábito, qualquer doce pode viciar, certo? Então, não necessariamente. Primeiro vai depender do seu gosto. Se é um doce que para você é enjoativo, não vai viciar. Agora, se você criar o hábito, porque o açúcar tem sim essa capacidade de nos causar uma certa dependência. E a gordura também, já existem estudos sobre isso. Por isso que a gente prefere comer um lanche e tomar um refrigerante do que comer um fruto, né, e comer, de repente, uma comida mais saudável, porque o nosso corpo fica pedindo isso. Então, sim. Tá? Agora, primeiro vai da sua... né, esse doce pode ser enjoativo, esse aqui, mas o açúcar em si pode viciar, sim. Tá bom? Isso eu estou falando porque já há estudos nesse sentido. Tá bom? Por isso que é melhor, inclusive falam para até determinada idade da criança, dar só o leite do peito da mãe. Porque se ela sente o sabor de algumas outras coisas, ela só vai querer aquelas outras coisas. Porque a criança já começa a ter esse desejo daquele açúcar, daquela gordura. Então, por isso que existe até uma campanha para, né, as mulheres amamentarem até uma determinada idade. Tá bom? Posso prosseguir? Tem mais alguma coisa aí, professor? Não, acho que tá legal. Mas obrigado aí, viu, pela participação. Show de bola. É isso que a gente quer mesmo, só fazer um comentário em cima. Sim. Então, se associar a gordura com o açúcar, já vai dar uma coisinha que é viciante, que a gente nem vai falar o nome, pra você ficar com vontade aí. Então. Eu não estou falando que é ruim, tá, gente? É gostoso, só que não faz bem. Esse é o problema, né? Tá? E aí a gente tem que ter aquela maturidade de falar, pô, isso eu posso comer, isso eu não posso. Pelo menos não todo dia, tá bom? Bom, perguntinha aí, ó. É possível pegar Covid-19 por picada de mosquito? 1 minutinho.
Olha, professor, os alunos aqui colocaram que não. A grande maioria, não, eu acho que não, eu acho que não. Porque os insetos não suportam o vírus, escreveu Isabela. Eu destaquei essa aqui para ser legal. Breno, ele colocou uma coisa da lógica, né? Lógica indutiva. Ó. Se o animal estiver infectado, aí primeiro o mosquito tem que estar infectado, então, né? Se tiver como, eu não sei, não. Nunca pensei nisso. Quer dizer, o João Carlos gostou do pensamento, né? Do exercício olha que de pergunta pensamento. legal, né? Você vê, como é que eu vou deixar uma pergunta dessa de fora? Não Então, tem como, a gente super tinha que fazer legal. essa aula. Agora, a maioria, não, não caíram no mais ou menos, né? É claro que não é possível, né, professor, disse o Danilo. Ele foi assim, incisivo, Danilo. É claro e acabou. Então, gente, olha só, por incrível que pareça, teve uma universidade que fez um estudo sobre isso, tá? Lá do Kansas, nos Estados Unidos, e ela divulgou esse estudo em julho de 2020, tá bom? Então ela falou o seguinte, que o vírus não consegue se replicar, ou seja, ele não consegue se desenvolver dentro do corpo dos mosquitos, tá bom? Então esse risco a gente não corre, de acordo com esse estudo. A primeira ideia é a gente falar que não, claro que não, igual o colega falou. Mas é bom pesquisar, porque às vezes a gente se surpreende. Tá bom? Então já há esse estudo que confirma que não é possível. Tá bom? Passar aí a última perguntinha. Tá bom? A última perguntinha é a seguinte. Ó, essa perguntinha saiu na aula do dia 21/9. Olha lá, aula do dia 21/9. E aí, ó, o que é pneumo-ultramicroscópico silico-vulcano-coniótico? Espero ter dito certo. Acho que só o finalzinho, coniótico, que saiu um pouco mais. Foi bem, Ed, foi melhor que eu essa. A gente vai dar 30 segundos só, senão não dá tempo, tá bom? Vê se você sabe o que é. Aí, Edjoel, o professor Carlos colocou sensacional aqui. Agora tem resposta aqui, tem um pessoal que sabe, ó, intoxicação por inalar cinzas de vulcão, o Henrique. Perfeito, gente. Então, ó, essa aí, na verdade, é um outro nome para silicose, tá? Uma doença causada por grãos de sílica. E tá aí, só para você saber, ó, como é que a gente disseca essa palavra. Coloca aí, por favor, rapidinho, ó. Então, pneumo quer dizer respiração do grego. Ultramicroscópio quer dizer que é muito pequeno. E silico vulcano é cristal da sílica proveniente de vulcão. Tá bom, meus queridos? Eu fico por aqui, um abraço, foi um prazer ter estado com vocês. E eu gostei muito dessas perguntas que vocês colocam pra gente. Vou deixar as últimas palavras com o Magno. Depois dessa, da maior palavra da língua portuguesa, nós queremos aí que vocês coloquem aí o que vocês acharam dessa aula. Se for uma experiência legal e tal, acesse o link ou clique aí no QR Code e a gente vai ficando por aqui. Obrigado, gente. Valeu. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.